Qual é a cara da morte? Com que cara, com que aparência ela vem nos buscar, vem nos fazer temer sua presença? Qual é a cara da senhora de negro? Qual é a cara dela, da morte, para nos amedrontar tanto, nos deixar com receio, com pânico, pavor daquele momento derradeiro? A cara da morte, a cada um tem uma aparência, a cada um tem seu desfecho, seus sintomas, sua maneira de nos abordar, de nos levar, de nos fazer tremer de desespero, de pânico, de horror, como se nunca tivéssemos morrido. Em verdade morremos já dezenas, talvez até centenas de vezes, já desencarnamos, já morremos, mas não lembramos. Porque se lembrássemos das outras vezes, não sofreríamos tanto nesta experiência que parece única. Não sofreríamos tanto, saberíamos como é do lado de lá, saberíamos o que acontece depois que fecharmos os olhos aqui, definitivamente. Mas é isso, a morte é o desconhecido, por isso não podemos lembrar como é após os olhos cerrados. Não podemos lembrar, porque senão não haverá por que temê-la, não haverá por que procurar fazer o bem. Somos punidos a cada morte sofrida que temos, estamos sendo punidos pela vida desregrada que tivemos, desregrada física e emocionalmente. A cada vida desregrada vem a morte que lhe convém. Então a cara da morte é além do que podemos compreender. É aquilo que aceitamos ou aquilo que recusamos. Aquilo que aceitamos, sim, porque o ideal é aceitar que é a existência, é assim a existência, a morte é o lugar comum a todos. Então é aceitar de bom grado, sim, de bom grado que a morte venha. Será menos sofrimento, não exatamente físico, mas menos sofrimento emocional. Aceitá-la como ela vier, porque fomos assim que fizemos por merecer. Aceitá-la de bom grado, sem ofender, sem maldizer. Quanto mais maldissermos sobre a morte, quanto mais injúrias emocionais fizermos contra ela, mais amarga será a sua vinda, mais sofrido será seu abraço. A morte não tem aparência. Nós que colocamos a aparência dela. E não existe morte, não existe aparência física, é a morte, aparência emocional, a aparência que damos, a aparência do que estamos sofrendo, do que vamos sofrer, do que merecemos sofrer. Essa é a cara da morte. É o que merecemos, fizemos por merecer. Então, na hora que decidimos, que descobrimos que está na hora de fazer aquela viagem, vamos esperá-la, pedir perdão pelas coisas que fizemos durante a existência que está acabando, pedir perdão, se possível, às pessoas que ofendemos e ainda não perdoamos. E não é perdoar apenas fisicamente, esboçar palavras, é muito mais perdoá-las dentro de nós. Porque dizer me perdoe ou te perdoe é fácil. Dizer me perdoe ou te perdoo é muito fácil.
Agora, sentir isto não é tão fácil. E quando morremos, não é nossos lábios que vão para lá, não é os nossos lábios que dissemos, não é os nossos lábios que disseram me perdoe ou eu te perdoo, não são os nossos lábios físicos que vão para lá, é o nosso emocional, nossos sentimentos. Então, se não perdoamos de coração, ou não pedimos perdão de coração, mesmo que a pessoa não esteja presente, levaremos este peso, e este peso cabe no caixão, cabe e vai pesar muito depois que formos abandonados pelas pessoas que conduzirem nosso caixão. A morte não tem cara. Nós é que a travestimos da maneira que queremos, da maneira que impusemos. A morte tem a nossa cara. A morte vai ter a nossa aparência. Estranho dizer, mas ontem eu senti a morte. Ela não veio me buscar, claro, eu estou aqui, não veio me buscar. Mas por experiências que eu já tive, de desencarnes de pessoas fisicamente próximas a mim, eu sei qual é a aparência, o que a morte transmite, e eu senti a morte. E como é sentir a morte? Ela vem, ela se aproxima. É quase como se fosse alguém a vir buscar algo. Como se fosse alguém a vir buscar uma encomenda. E nós somos encomendas a ser despachadas no devido tempo, no dia certo. Mas ela veio, e como eu senti, não encontrava lugar para ficar, para me sentar, deitar, ouvir música, assistir um filme, navegar na internet. Não tinha lugar nem para ficar dentro de mim. Tudo era desconfortável, procurando comer coisas que engordam ou não, que me fazem sentir bem, mas não me davam prazer algum. Essa é a presença da morte, foi como eu traduzi, como eu já percebi. É o não se encontrar em si mesmo, nem através de emoções, nem através do conforto físico, nem através do desespero. Não. O único lugar que eu não procurei a morte foi no desespero, na agonia, no perder a calma, perder o prumo, o equilíbrio. Aí eu não procurei a morte, porque com certeza eu encontraria um lugar para ficar e não seria nada confortável. Seria muito mais desconfortável do que todos os lugares desconfortáveis que eu procurei e me certifiquei que eram desconfortáveis mesmo. No desespero, nesses momentos queremos nos encontrar, nos entregar ao desespero. De alguma forma eu sabia, não é a minha morte, mas eu sentia a presença da morte. Eu sabia, não era a minha morte, eu não ia me entregar a essa sensação, porque quando nos perdemos por demais nesse labirinto de emoções confusas, acabamos nos encontrando nas
piores emoções. Acabamos nos encontrando naquela que irá nos soterrar muito antes do desencarne, muito antes da morte. Quando nos perdemos em emoções ligadas à morte, ficamos sem ação, ficamos sem nos encontrar. Desejamos, intimamente, no silêncio de nossa alma, nosso espírito, no silêncio do nosso corpo, desejamos que ela seja verdade, que venha nos buscar, mas isto é conversa para suicida, pessoas que não têm informação nenhuma sobre a vida, sobre a morte, e acaba por se entregar a estes sentimentos, acaba por se tornar nada, mesmo ainda sendo alguém aqui. Ontem eu tive a experiência da morte. Não precisamos desencarnar para ter a experiência da morte. Porque a morte é um acontecimento, mas também é um campo de energia. Um campo de energia que é desagradável. E se todos sentissem esse campo de energia, sua mentalidade sobre este mundo mudaria. Acredito, tenho plena convicção, é o que acontece com as pessoas tais que vislumbram aquele túnel, o túnel da transposição dos planos, do plano físico material, deste plano de tempo e espaço, e o plano astral. É o tal túnel, aqueles que vislumbram, e centenas de pessoas já passaram por isso. Sentem sensações, sentem a presença da morte, sentem que essa vida aqui é ínfima demais, é pequena demais para nos entregarmos em desespero, em agonia, em perseguição, em mal-estar. E voltam das imediações daquele túnel com outros pensamentos, outras formas de ver a vida. Eu tenho a minha maneira de ver a vida, tenho meus conceitos, minha filosofia de vida. Isso não impede que eu sinta a presença dela. Porém, mesmo não tendo como ter conhecimentos de me livrar dessas sensações, eu tento respeitar, tento compreender, tento estudar, porque quanto mais eu souber sobre a morte, mais poderei falar sobre a vida. Exatamente isso, quanto mais tememos alguma coisa, menos podemos falar sobre os assuntos próximos a isto. Ontem eu senti a presença da morte. Não sei se ela está procurando alguém. Alguém próximo a mim. Não exatamente física, mas emocionalmente. A morte poderia estar procurando alguém próximo de mim fisicamente. Irá encontrar? Se é esta a visita dela, com certeza irá encontrar. Com certeza. Qual que é o momento da morte, a hora de abandonarmos este plano? Tem a hora certa? Tem um momento certo? Tem.
as razões que merecem esse momento. Não. Razões não tem nenhuma razão suficiente para decidirmos a hora da morte, a hora da partida, nenhuma razão suficiente. Porque se fizermos isso, estamos cometendo um deslize muito grande com a gente, com o nosso destino pré-rascunhado. Não podemos decidir a hora da nossa morte, não de maneira consciente, não porque queremos, porque estamos de saco cheio de alguma coisa. Não temos o direito, jamais temos o direito, jamais teremos o direito de decidir a nossa partida. Não enquanto formos razão, não enquanto estivermos encarnados, porque desencarnados, antes do útero, quando estamos decidindo sobre a nossa passagem aqui, quando estamos rascunhando o nosso destino, aí sim, aí é decidido quando desencarnaremos. Quando desencarnaremos baseado nos acontecimentos que iremos passar aqui. Será abreviada essa passagem ou prolongada essa passagem? Depende de como manipularmos este rascunho de nosso destino. Depende de como rascunharmos. Se aprendermos tudo o que devemos rapidamente, será mudado. Ou ficaremos um pouco mais ou um pouco menos, mas independente de quando, será exatamente no dia em que nos for melhor, em que nos for mais coerente, mais condizente com a nossa evolução obtida. Quanto a providenciar o desencarne e a morte de outras pessoas, isso é lei contrária a Deus, lei contrária aos homens, lei contrária até ao executor. Porque não podemos, assim como não temos o direito de eliminar nossa existência, temos menos direito ainda de eliminar a existência alheia. Não está no nosso direito, é o destino da pessoa ir embora já ou depois. E se ela quer dar cabo da vida com as próprias mãos, ela que fica à vontade, nós não temos nem o direito de impedi-la. Porque a decisão dela, é culpa dela, ela que vai ter que responder por isso, ela que vai ter que pagar por isso. É do destino de cada um a vida, é do destino de cada um a morte. É rascunho feito. Rascunho decidido, rascunho tomado nas mãos, e não sabemos o que está escrito nesse rascunho. Não sabemos, não é do nosso direito. Com a evolução que adquirimos neste plano, passamos a ter direito a algumas informações desse rascunho. Mas só teremos acesso a essas informações se tivermos maturidade para lidar com essas informações. Então, até mesmo o desencarne, quando vou desencarnar, quando vou morrer? Bom, me foi dito a idade em que eu deva partir. Devo salientar que nem mesmo o meu travesseiro sabe dessa idade, da minha idade, quando será. Nem o meu travesseiro sabe. Mas acredito que nós podemos saber quando iremos partir. Ou seja, iremos saber quando iremos partir, exatamente no momento em que soubermos lidar com esta informação. No momento que soubermos emocionalmente não entrar em parafuso, começa a fazer besteira por conta disso. Quer dizer, se a pessoa passa a ter o direito de saber quando ela se vai deste plano,
significa que ela já tem luz suficiente, tem conhecimento suficiente, tem idoneidade suficiente para saber lidar com esse tipo de coisa. A morte, vista dessa maneira, é a ignorância da pessoa. A morte, seguida de um benzimento, é absurdo, porque todos nós vamos. Até hoje não se sabe de ninguém que não morreu. Não se sabe de ninguém que não desencarnou. O mais sábio, o mais iluminado de todos, o mais eterno de todos, continua eterno em espírito, mas em físico, em corpo físico, não é eterno, não se tornou eterno, não existe. Não existe. Então, ter o direito de saber certas coisas da vida e da morte, só com um merecimento muito grande, só com o entendimento, com a aceitação, com o não repudio das informações. Ouvir, não gostar, mas aceitar. Aceitar porque, sei lá, pode ter sido o rascunho que nós fizemos, e com certeza é o rascunho que nós fizemos antes do útero